Luísa, faço faculdade de pedagogia e estou cursando o curso de estágios em ambiente não escolar. Hoje meu projeto ele vai falar sobre a importância de uma comunicação clara, objetiva e eficiente. Então, o principal objetivo desse projeto é nós capacitarmos os nossos colaboradores, coordenadores, professores, diretores, o nosso grupo que nos ajuda no nosso dia a dia para o sucesso da nossa empresa. É o principal objetivo de todos, eles entenderem que a comunicação é a parte fundamental em qualquer relação. E é ela que vai determinar se a empresa vai ter sucesso ou se a empresa não vai conseguir chegar ao seu sucesso. Tanto de uma forma interna quanto numa forma externa com quem nós nos comunicamos. Para que uma comunicação ela seja classificada como uma comunicação boa, o interlocutor ele tem que compreender que ela está cheia de características e necessidades a ser sanadas. E além disso, ele tem que manter uma fidelidade no pensamento dele. Ele tem que traduzir exatamente o que ele pensa. E além disso, ele precisa utilizar uma linguagem adequada para aquela pessoa com quem ele esteja falando, uma linguagem acessível a ele, de fácil compreensão. Nós temos que nos atentarmos à pessoa com quem nós estamos falando, para nós percebermos e falarmos a mesma linguagem que ela, não querendo usar uma linguagem muito rebuscada, nem uma linguagem que fuja muito da realidade dela, com muitas gírias, ou então com muitas palavras que nós usamos no cotidiano. Nós temos no nosso ambiente de trabalho de usar uma linguajar adequado, né? Um linguajar que o outro consiga entender aquilo que nós estamos querendo falar. Porque a grande dificuldade que nós vemos nas empresas, tanto em escola quanto em outros tipos de empresa, é a questão da fala, é a questão da comunicação, de como nós nos comunicamos. A forma que nós nos comunicamos, ela quer dizer demais. E muitas das vezes nós nos comunicamos de formas que emitimos ruídos, emitimos barreiras, dificuldades, e nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Então, quando nós nos comunicamos de forma errônea, nós estamos emitindo a mensagem errônea e o outro entende de forma que ele não consegue captar o que nós queremos. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. Por esse motivo, eu vejo fundamental um treinamento, uma capacitação de todos os colaboradores para que nós aumentemos, venhamos a elevar o nível de conhecimento e assim tentar sanar um pouco essa dificuldade na comunicação, tentar sanar um pouco esses empecilhos que acontecem, que muitas das vezes um fala uma coisa, o outro entende outra, e isso já é motivo suficiente de o trabalho não ser realizado de uma forma completa, de uma forma eficiente, de uma forma que venha, a gerar o sucesso, tanto no meio educacional, quando você não consegue elaborar uma proposta de acordo com aquilo que nós precisamos, quanto no meio de uma empresa que você não consegue ver a necessidade do seu cliente, então a necessidade do seu colega do lado, ou do seu superior, do seu líder, que está te solicitando algo. Então a comunicação, ela é o núcleo de uma empresa, o núcleo do sucesso. Temos diversos filósofos que ele vem a citar a importância de uma comunicação clara, a importância de nós sermos conscientes na nossa comunicação, naquilo que nós falamos, de nós conseguirmos transmitir nossos pensamentos, de nós conseguirmos nos fazermos ser claros e ter certeza que o outro entendeu exatamente aquilo que nós queremos falar. Usar um verbete, um linguajar, usar tudo de forma muito consciente, muito preciso naquilo que a gente quer. Nesse meio é até interessante, que eu vou até deixar aqui como uma reflexão, uma citação de Chiavenato, acho que é assim que se pronuncia, que o treinamento é um processo educacional de curto prazo, que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados, pelos quais as pessoas de nível não gerencial aprendem conhecimentos e habilidades técnicas para um propósito definido.
Por outro lado, o desenvolvimento é um processo educacional de longo prazo que utiliza procedimentos sistemáticos e organizados pelo qual o pessoal gerencial aprende conhecimentos conceituais e teóricos para propósitos genéricos. Então, assim, como é que o projeto ele vai se desenvolver? Ele vai se desenvolver exatamente através de treinamento. Nós iremos, num primeiro momento, observar os setores, observar o nosso corpo de funcionários, de colaboradores, e entender aonde que estão ocorrendo esses ruídos, essas dificuldades de compreensão da comunicação. E nós iremos convocar todos os colaboradores da empresa para que possa participar dessa capacitação. E depois que nós conseguimos identificar essas dificuldades onde ocorre, nós iremos partir para o treinamento. E como o Chiavenato ele fala, né, que o treinamento ele é tanto importante para quem está praticando, para quem está dando o treinamento, quanto para quem está recebendo. Porque aquele que recebe, ele está se aprimorando, ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. E a mudança, ela não vai acontecer por um simples treinamento. O treinamento é aquele ponto que vai incentivar, é aquele que vai dar aquele empurrãozinho para que ele comece a pensar de forma diferente, para que ele comece a ver as coisas de forma diferente. E também é importante para quem vai estar dando a palestra, né? Porque ele vai, para ele dar a palestra, antes disso ele vai ter que se capacitar. Antes disso ele vai ter que estudar e entender aquilo que ele está estudando. Então, ele também vai acontecer mudanças nele. Ele também vai refletir sobre a forma com que ele lida com as pessoas, da forma com que ele fala com as pessoas, e ele também vai entender que ele precisa mudar. Todos nós precisamos mudar diariamente. Então, o treinamento é muito eficiente e muito importante por conta disso. E o primeiro passo do nosso treinamento vai ser exatamente nós explicarmos quais são os elementos que compõem uma comunicação. O que é uma comunicação, na verdade? Comunicação, será que é só eu falar? Comunicação, será que é só eu me expressar? Será que é isso a comunicação? Ou será que ela é carregada de outros elementos que compõem essa comunicação e que são exatamente os responsáveis para que eu consiga me comunicar de forma correta, consciente, oportuna, da forma que eu consiga alcançar o público, né, o meu objetivo? E é exatamente isso que nós iremos fazer com eles, despertar esse lado deles e perceberem que a comunicação vai muito além do eu só falar aquilo que eu penso, do eu só fazer um pedido. Eu tenho que perceber todos esses elementos e, além do mais, conhecer quais são as barreiras que podem ocorrer no meio de uma comunicação. Quais são as barreiras que podem ocorrer quando eu uso um desses elementos errado. O que isso pode gerar? E exatamente mostrar que é nesses pontos que está acontecendo o erro, que é exatamente nesses pontos que gera os problemas, tanto internos quanto externos, dentro da empresa. E é isso que muitas das vezes faz com que nós não alcancemos os nossos objetivos e nem alcancemos as coisas que são propostas para nós. E dentro dessa comunicação, nós temos que destacar a questão que nós temos, a mensagem, que é o conteúdo do que nós queremos falar, do que nós queremos transmitir. Então, eu tenho que pensar bem o que eu quero transmitir para as pessoas, o que eu quero transmitir para o meu liderado, o que eu quero transmitir para o meu líder, para o meu coordenador, para o meu diretor. E nós temos também o emissor, que é exatamente o destinatário, é aquele que vai decodificar, que vai interpretar o que eu estou falando. Então, assim, eu tenho que me atentar a esse emissor, a ver o linguajar, a ver que ele é o meu público. Então, assim, eu tenho que pensar antes numa linguagem que eu vá alcançar esse meu emissor. Desculpa, meu receptor. Emissor sou eu que falo, falei errado. Que vai alcançar esse meu receptor, né? E eu também, como emissora, eu tenho um grande papel nisso tudo, que eu sou quem prepara a mensagem. Eu tenho que trazer comigo os códigos compreensíveis, trazer comigo os elementos para organizar os meus conteúdos da mensagem, que também é chamado da linguagem.
E eu tenho o canal, né, que a mensagem vai ser transmitida. Qual é a forma que eu vou transmitir essa mensagem? Que também é muito importante, né? E dentro disso tem um filósofo que ele fala dos 5 seis, que é importantíssimo. Para que minha comunicação ela seja efetivamente positiva, eu preciso que ela seja clara, contínua, consistente, curta e rápida e completa. Então, assim, eu tenho esses 5 pontos que eu tenho que observar para que eu consiga alcançar uma linguagem adequada, né? Uma linguagem completa, objetiva e que surja, né? Que surta os efeitos positivos e que eu pretendo que ela tenha. Mas dentro disso tudo, eu também tenho barreiras, eu também tenho ruídos. O que são isso? São problemas que eu encontro quando eu utilizo um canal errado, quando eu, emissora, eu emito a mensagem, né, que é o conteúdo de forma errônea, quando eu não observo quem é esse meu receptor, quando eu não faço corretamente esses 4 pontos, eu tenho barreiras, eu tenho problemas. E que barreiras e quais problemas são esses? Eu tenho tanto mecânicas e físicas, eu tenho barreiras psicológicas, eu tenho fatores de ordem social, que são questões internas minhas. Quando eu falo do psicológico, de fatores de ordem social, são questões internas minhas, que eu acabo deixando influenciar na minha fala. Eu acabo deixando ser mudado, passando para aquilo que eu estou comunicando, e assim o meu receptor acaba não recebendo a mensagem de forma efetiva, né? Assim também, como eu tenho diversas formas de eu conseguir ter uma comunicação, né? Diversos canais que eu posso ter essa comunicação. Eu posso ter uma comunicação de forma oral, eu posso ter uma comunicação de forma escrita, eu posso ter uma comunicação não verbal através de imagens, através de desenhos, quando eu tenho um hospital que ele tem apenas aquela mulher com a mão na boca, né, aquele sinal de silêncio que eu já entendo, como eu tenho as placas de trânsito, quando eu tenho aquele é cortado, que eu sei que não estacione, quando eu tenho uma placa de pare, quando eu tenho um semáforo, que os sinais, as cores deles me emitem uma mensagem. Eu também tenho a questão de uma comunicação diferente, que é o estilo de comunicação vertical. O que seria uma comunicação vertical? É quando eu tenho um líder passando informação ao liderado. E eu também tenho comunicações na horizontal, quando eu tenho um liderado informando e se comunicando com outro liderado. Eu também tenho canais formais de comunicação, um jornal, um texto, um artigo, algo formal, aceito, né, pela sociedade, como eu tenho canais informais, uma rede social, algo assim. Então, assim, eu tenho diversas formas de comunicação. E para cada uma dessa forma de comunicação, eu tenho que me atentar aos meus elementos de comunicação. Eu tenho que me atentar à forma como eu vou utilizar esses meus elementos, porque a cada um deles eu vou utilizar uma comunicação diferente, eu tenho um receptor diferente, eu tenho uma mensagem diferente e eu tenho um canal diferente, né, que eu estou utilizando. Então, assim, eu não posso utilizar o canal que eu utilizaria, a mensagem que eu utilizaria de uma forma não formal, né, no ambiente não formal, no ambiente formal. Então eu tenho que despertar isso nos colaboradores da empresa, para que eles consigam entender que no ambiente de trabalho, no ambiente onde eu estou trabalhando, se faz muito necessário que eu entenda qual é a linguagem e entenda quem é essa pessoa, esse receptor dessa mensagem. E após todo esse treinamento, toda essa explicação, toda essa forma de clarear, né, o entendimento deles, a fim que se aprimore, a fim que se repense como eu estou utilizando a minha linguagem, eu também vou fazer avaliações. As minhas avaliações na comunicação serão no cotidiano, serão no dia a dia. Eu vou acompanhar como é que eles vão evoluir. Eu vou voltar a observar como é que esses meus colaboradores estão se relacionando no seu dia a dia. Eu vou ver se eles realmente conseguiram entender a importância de se analisar, de se pensar, de se observar com quem eu estou falando, a forma com que eu falo, o que eu falo, se eu estou sendo objetiva, se eu estou usando os 5 6, clara, consciente, curta, rápida, se eu estou usando essas questões
no meu dia a dia, se realmente eu conseguir tomar posse, me apropriar daquilo que foi falado. E também eu vou começar a observar que a avaliação não vai vir só de mim, vai vir do colega ao lado, que quando um deles se pronunciar de forma errônea, vai dar um toque nele. Poxa, cara, lembra daquela palestra, lembra daquele treinamento? Poxa, a gente aprendeu assim, vamos nos aprimorar, vamos nos esforçar, vamos crescer, vamos mudar, porque quando uma empresa ela cresce, ela chega no seu sucesso, todos os envolvidos chegam ao seu sucesso junto com a empresa, todos eles são participativos nesse procedimento, todos eles crescem juntos, todos eles são atingidos, né, de forma positivamente. Então, é essa a mensagem que a gente tem que passar para eles, que não é só a empresa que cresce, mas eles também crescem como pessoa, levando para a vida deles a questão da comunicação, mas também quanto empresa, recebendo positivamente, crescendo e alcançando o sucesso. Então, assim, esse é o meu projeto, a minha visão de como a comunicação ela é importante para o ambiente de trabalho, para o ambiente, na verdade, para todas as nossas áreas, nossas vidas, né? E como nós precisamos ser conscientes na questão do que nós falamos, para que realmente a nossa comunicação ela seja efetiva, ela seja clara, ela seja objetiva e que a gente consiga, junto com os nossos colegas, levar uma empresa ao crescimento. Boa tarde.